a gente não para de bambolear. No intervalo também, né, Fátima? Você tá cansado? Tô. De tanto olhar, né? Porque bambolear que é bom nada. Eu vou fazer uma pergunta necessária, obrigatória, produtiva, interessante e informativa. Manda lá, Fátima. Tatiana Oleinick, nossa querida Tati. Uma bela mulher, com todo respeito, sabe disso, competente, faz tudo bem, faz tudo bem. Não, pelo tudo bem, menos você não chulé. sabe. Não, ela já falou, já no outro dia conversando, ela estava contando. Pelo menos chulé você tem ou nem isso? Eu tenho muitos defeitos, viu? Eu já te falei, inclusive, vários defeitos meus. Pra que ficar relembrando dessas coisas? Não há não, pô. Segue o barco, olha o doutor aí. Doutor vai daqui a pouco uma bamboleada, doutor. Pois é, vamos aproveitar aqui, porque essa presença, gente, ilustre, Dr. Frank Suzuki pode nos dar uma aula agora ao vivo. Isso foi sempre tudo que eu queria fazer em sala de aula, perguntar só sobre bambolê. Então vamos lá? Vamos lá, se eu puder ajudar, né, contribuir. Olá, doutor, a gente sabe que a coluna é uma parte do nosso corpo que a gente precisa tomar muito cuidado, né? Perfeito. E o bambolê, de acordo com os meus estudos, assim, ao longo da minha vida com ele, dizem que alonga a coluna a prática do bambolê. Isso é verdade? Por que acontece? Bom, Tati, a coluna vertebral, né? Ela de um modo geral, eu vou virar o esqueleto aqui. A coluna... Tem nome o esqueleto? Tem, esse esqueleto ele chama Romeu, devido à minha filha que batizou ele de Romeu. Romeu, qual é o nome da sua filha? É Amanda. Amanda, um beijo, Amanda. Bom nome, viu? Vamos lá. Bom, a coluna, ela tem curvaturas, né? Curvaturas primárias, que são ortopédicas e são fisiológicas. Então, né, quando alguém fala assim pra você, olha, você tem uma escoliose, que legal, né? Ou você tem uma lordose, que bom, porque a coluna ela não é retinha, né? Porém, acentuar essas curvaturas, isso sim é prejudicial à saúde. Então todo mundo tem escoliose, todo mundo tem lordose? Todo mundo tem uma cifose, todo mundo tem uma lordose, porque são curvaturas primárias, né? Então só explicando pro pessoal o que é lordose, o que é cifose e o que é escoliose. Então aqui, ó, lordose, né? Então nós temos aqui na coluna lombar essa curvatura, né? Essa curvatura é uma curvatura normal. Todo mundo tem que ter essa curvatura, não dá pra coluna ser retinha, né? Nós temos aqui uma cifose. É retinho, vamos combinar? É difícil ver, mas às vezes na rua, locais, enfim, a gente vê gente que parece ter um garfo espetado, assim, anda durinho, é sério, né? É verdade, gente. Mas tem, né? Mas tá lá, né? Tá lá. Se a gente fizer uma ressonância ou uma radiografia, a gente vai perceber que existe essa curvatura, né? Então, o que acontece? Quando você faz a prática do bambolê, né, que nós estudamos aí cinesiologicamente falando, você tende a fazer com que essas vértebras, elas voltem para o seu lugar anatômico e fisiológico. Olha que legal! Então, às vezes, você acorda, né? Por exemplo, você acordou, tá meio assim, tá doendo minhas costas, tá doendo minha coluna lombar. Aí você dá aquele estalozinho e parece que tudo resolveu. Então, quando você faz a prática do bambolê, que ela vai rodar nesta região aqui, a coluna, ela tende a se acertando uma sobre a outra, né? Então, se a gente fala assim, então o bambolê, ele pode exatamente... Esse movimento faz com que as vértebras vão se encaixando. Perfeito. Que legal! Consegue virar o esqueleto só pra gente mostrar direitinho? De ladinho. Agora o esqueleto... Que aí o Marcelão ali, doutor, aquele colega ali com a luzinha acesa. Pode até botar um bambolê aqui, visualizar. Doutor, nós ficamos, me permita, Tati, por favor. Claro. Décio, principalmente, né, nas suas várias atividades. Ele vem aqui, ó. Fica muito sentado. Não, fica muito sentado. É verdade. Né? Dependendo dos locais que ele esteja. Sentado, trabalhando, gravando, horas e horas, redação. Agir, talvez dirigindo. Eu, hora aqui, hora na rádio que eu trabalho, hora dirigindo também, enfim. Claro. Como podemos amenizar, porque acredito que resolver não, né? Mas amenizar esta dor que tem uma hora começa a doer, não é? Começa a torrar. Como que a gente faz uma alternativa de tentar diminuir essa dor e ficar muito tempo sentado? Infelizmente, a posição sentado é a posição que mais sobrecarrega a coluna lombar. Isso foi feito um estudo... ficar em pé que forçava. Muito pelo contrário. Quem usa salto, por exemplo? O único problema do salto é a região posterior da perna. Mas sentado não tá dando não tá apoiando o peso em algum lugar, não tá dando Mas se você sentar... Mas essa cadeira não tem erro, ó, você fica retinho. É que a força da gravidade, quando você senta, ela vai toda pra coluna lombar. Então 100% dessa força está sendo dissipada na coluna. E quando nós ficamos de pé, esse 100% ele é dissipado. Então 45% vai para a coluna e o restante vai para cada perna. Então a gente consegue dissipar. Em pé normal, ó. Exato. Não ficar assim, né? O doutor, eu tenho uma pergunta que é a seguinte. A gente sabe que depois de uma certa idade,
depois, sei lá, 45, 50 anos, por exemplo, tanto o homem como a mulher, mas principalmente o homem, ele começa a perder altura por causa das vértebras cervicais. Perfeito. Né? Os discos das vértebras cervicais. E todos os médicos costumam dizer que isso é tremendamente prejudicial, porque aí começa a haver os pinçamentos de nervos todos, que dão dores horríveis e acabam criando sintomas que enlouquecem os outros médicos. Eles acham que é qualquer coisa menos aquilo. Exatamente. Né? Como tratar um pouco melhor... Eu, por exemplo, eu tinha... Olha brincadeira, eu tinha 1,86 m. Eu tenho 1,81 m. O que significa que eu perdi 5 centímetros. Ainda bem que foi na altura. Mas seja como for, o que eu tô querendo saber... Que isso, deve o que eu tô querendo saber é o seguinte. O que é que a gente faz... Para de rir, pô. O que é que a gente faz para poder cuidar melhor desse raio dessa cervical que nunca está satisfeito? O interessante seria manter sempre, né, uma prática de exercício físico constante. Os exercícios de alongamento, eles são muito indicados. E aí a gente vai entrar agora numa contradição, porque todo mundo fala, a água é muito boa, a hidroginástica é muito boa. Não é? Não é. Como é que é? Não é. Não ameniza o impacto de... gente, eu grávida Exatamente. Não, grávida tudo bem. É que a estrutura óssea, ela precisa de um fator chamado piezoelétrico. E o piezoelétrico, ele que vai fazer as funções fisiológicas do osso funcionar. Então não adianta nada eu ingerir cálcio se não tiver o fator piezoelétrico. E o que é o fator piezoelétrico? É o impacto. O impacto, ele é primordial para a estrutura óssea. O médico é o senhor, os comunicadores somos nós, cada um no seu quadrado. Mas quanto de impacto? Mas, como, o que, perdão, Mas quanto de impacto? Porque então, uma corrida, por exemplo, talvez... E aí, aproveitando como eu brinco, doutor, mas brinco de falar sério, a consulta de grátis, né? Eu, bolachudo, pançudo para dedéu, como o senhor está vendo. Pô, a água não vai amenizar o impacto que, no meu caso, pela obesidade, eu sentiria mais, ficaria mais cansado, poderia ter uma lesão, pô? Exato, mas a função cardiovascular com certeza vai ser melhorada. A pressão arterial também será controlada. Só que o osso, infelizmente, ele precisa do impacto. Por isso que, né, os astronautas, quando vão para a Lua, como lá não tem impacto, doutor, não se preocupe, ele vai continuar fazendo infelizmente, dele, eles voltam com doença óssea, eles voltam com osteopenia. E eu prometo que a última, se não ataque, voa no pescoço dos três. Olha, eu trouxe o Suzuki aqui pra gente falar de bambolê. Eles estão aproveitando a consulta, interessante, a Tati, no comando aí do papo, o senhor permita aqui, né? Vamos, fica à vontade.